Então, gente, é um grande prazer estar aqui com todos vocês, né? Com certeza, hoje a gente tem uma conversa muito interessante com duas pessoas que eu amo, e mais é o nosso grande parceiro aí na parte acadêmica. Então, eu sou a Rosângela Arnett, eu exerci a medicina por 37 anos, hoje eu me dedico exclusivamente à parte acadêmica, e a minha missão, né, é fazer as pessoas serem mais saudáveis. A gente tem uma proposta aqui de ensinar, de passar conhecimento, passar informação, tanto para profissionais da área de saúde, como para outros profissionais, ou para qualquer pessoa que queira, né? Estamos bem dispostos. Eu tenho aí uma carreira de muita, pelo menos de muita experiência dentro da área dos florais quânticos, mas eu venho trabalhando com energia engarrafada, como eu chamo, há mais de 30 anos, começando lá com as oleoterapias. A gente criou as pós-graduações, todas elas são autorizadas pelo MEC, nós temos as extensões universitárias, então a nossa parte, a nossa contribuição para a área acadêmica, eu acredito que seja muito boa, é muito grande, e estão todos convidados a nos seguir, né, seguir nossos canais aí, e os meus pessoais. Em termos de especializações, eu terminei o doutorado na International Quant University, é um doutorado em medicina integrativa quântica, e eu também tenho as especializações na área médica, de nutrologia, práticas ortomoleculares, e na área também da saúde do trabalhador. E mais um monte de curso. E eu escrevi livro e também sou palestrante. Acho que chega, já falei bastante. E nas horas vagas trabalha. Também. Normalmente de madrugada. Especialmente. Isso. Quem se apresenta agora? Pode ser eu. Boa tarde a todos. Primeiro, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, revendo essas carinhas que faz hora que não via. Eu sou Oswaldo Malgato. Eu atendi clínica por muitos anos, como naturopatia, né, como naturopata e como iridologista, principalmente, onde consegui ter uma projeção muito boa por conta da resolutividade, por conta de resultados. Decidi interromper os atendimentos clínicos a partir do início de 2018, mas interrompi mais por excesso, né, que é um problema que geralmente as pessoas têm, é falta de agenda, né? O meu era uma agenda muito puxada e estava meio que colocando eu contra tudo que eu pregava de qualidade de vida, estava me estressando muito, né? Então, resolvi deixar e fui para o mundo das palestras, onde eu me divirto trabalhando, já tive a oportunidade de palestrar em outros países, e é uma coisa que me realiza muito, muito. Os desafios estão sempre aí, mas principalmente quando diz respeito a essa parte de trabalhar o desenvolvimento, isso me encanta muito, me apaixona, porque é uma experiência de vida, de vivência, e isso me atrai, isso me deixa muito feliz. Então, acho que ao todo foram mais de 12 mil pessoas atendidas ao longo desses anos, e isso soma uma experiência muito grande de vida, porque a gente aprende com tudo e com todos, não é verdade? E esse aprendizado de clínico, vocês sabem, né, que está na clínica, tu aprende muito, né, te ensina muito. É cada história que a gente leva para a vida, viu? É isso. Sem falar da iridologia, né, Oswaldo? Muito modesto, não falou nada, que é uma referência nacional. Eu atualmente estou dando aula, né? Estou dando formando, certificado pela AID, né? Muito legal, Oswaldo, obrigado. Roselei Sala. Muito obrigada. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com pessoas que eu amo de coração. E eu sou Roseleida Osiovo Sala, sou professora de Educação Física como formação. Em 1990, eu ingressei na Faculdade de Educação Física lá em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. E lá eu defendi um corpo que se comunicava, que se expressava, né? Eu defendi uma monografia que chamava Linguagem Corporal, uma forma autêntica de comunicação. Aí eu vim aqui para Curitiba, fui lá para a Federal para trabalhar mais um pouquinho, fiz mais 3 anos, já estava no 3º ano lá, fiz mais 3 anos aqui para aprender bem anatomia, fisiologia, genética que tinha aqui, e para entender sobre corporeidade.
Aí eu comecei a entender esse corpo e as suas diversas dimensões e as suas energias. Então, eu comecei a estudar o corpo e as suas expressões de uma forma mais energética, né? De uma forma onde a gente começava a entender o que era um corpo vibracional, tá? Olha que legal, corporeidade é a maneira pela qual o cérebro reconhece e utiliza o corpo como instrumento para se relacionar para o mundo e com o mundo, no mundo. Então, eu já comecei aí a entender como que o nosso corpo estava se relacionando. Aí eu fui fazer algumas especializações também, bioterapia, acupuntura, e em 2000 eu fui fazer a primeira pós-graduação em exercício físico e qualidade de vida. Nunca eu tinha ouvido falar sobre qualidade de vida. E a gente já entrou balançando, né? Porque eu fui falar sobre estética e sobre a harmonia que é ter a estética e ter uma harmonia corporal. E a gente teve que pedir licença, né, junto com outros doutores, para poder falar nessa minha monografia, nesse meu artigo. Porque ainda não se entendia que o corpo, que a qualidade de vida, na verdade, ela era um conceito e um método subjetivo. Aí a gente já começou trabalhando, então, as expressões também deste corpo, principalmente dentro da academia, que também é a área que eu dou aula de ginástica todos os dias, né? E aí eu fui, no ano de 2012, eu fui fazer a primeira pós-graduação de saúde quântica com a doutora Rosângela. Me encantei demais, entendi como que a gente consegue desenvolver o ser humano, e por isso adorei o tema sobre desenvolvimento pessoal, né, através de dois momentos bastante interessantes. Uma médica endocrinologista falou assim, eu atendo mais de 20, 40 pessoas, não me recordo, por dia, e não acredito mais na doença. Aquilo, assim, foi bastante chocante para mim. E o segundo momento foi um outro doutor que falou assim, eu, a partir de agora também, doutor Oswaldo, não estou mais atendendo em consultório, porque eu preciso ensinar as pessoas a vivenciar as suas mudanças de comportamento e hábitos. Né? Então, prescrever só não adiantava mais para o entendimento dele, e ele foi realmente fazer com que essas pessoas vivenciassem os seus comportamentos e mudanças de hábitos. Né? E a partir daí eu comecei a construir conteúdos, literalmente, como já estava trabalhando com a EID, né? Falando sobre a medicina chinesa, sobre anatomia energética, enfim, falando sobre qualidade de vida e corpo vibracional. E é isso que eu me preocupo hoje. Dois caminhos bem importantes. Profissionais, então, produzir conteúdos para explicar de uma forma fácil como construir um protocolo nesse entendimento deste corpo vibracional, dentro da saúde integrativa e, obviamente, da saúde quântica, né? E o contato direto com o cliente, com o paciente, trabalhando, modificando, ajudando nessas mudanças dos hábitos. Então, a gente tem muito trabalho, porque, na verdade, a ação das pessoas, ela precisa ser efetiva. E a ação começa por nós profissionais, né, sendo efetivos nos nossos protocolos e na nossa forma de direcionar, então, aí, a terapêutica do nosso paciente, né, ou do nosso cliente. 2 horas depois... Só eu que ganho da doutora Rosângela para falar, né, doutora Rosângela? Então, hoje a live vai ter umas 3 horas, acho. No mínimo. A gente só vai ter que parar porque ela tem várias outras hoje, senão a gente vai até amanhecer. Olha, sempre a doutora Rosângela faz a introdução do tema, ela expõe brilhantemente, aí ela dá o link para vocês fazerem a sequência. Então, vamos lá. Manter as regras, né? Na verdade, o ser humano é um ser de hábitos, né? Isso faz parte desse desenvolvimento pessoal que a gente está conversando. E a ideia do tema, quando a gente começou a discutir o tema para essa conexão, no mesmo momento veio para mim, na minha cabeça, o Oswaldo Fogaça e a Roselei. Por quê? Porque eu acredito que o desenvolvimento pessoal, ele é um tema muito abrangente, mas é fundamental que as pessoas tenham uma vivência, uma situação de vida que mostre que é possível você sair de uma situação e chegar em outra completamente diferente, e cada um vai ter o seu caminho e a sua experiência. E o nosso querido Oswaldo tem uma história de vida lindíssima, né?
ele até já contou algumas vezes de várias formas, mas eu cada vez me encanto. E a Roselei, ela tem uma capacidade que eu achei fantástica de tudo que eu converso com ela também, de mostrar para os seus, né, para as pessoas que ela atende, mostrar o desenvolvimento pessoal através do corpo e do movimento. Então, isso tudo que ela falou está dentro exatamente do que eu vejo, a importância dessa corporeidade e a importância da pessoa conhecer o próprio corpo, saber dos seus limites, mas saber como ultrapassar esses limites para fazer um desenvolvimento pessoal, corporal também, não apenas mental e emocional, né? Então, a gente escolheu a dedo, né, os convidados. Obrigada. E, na verdade, em termos, assim, do que eu posso contribuir para isso, eu vou dizer para vocês, assim, que eu acredito profundamente em tudo que eu falo, em tudo que eu estudo, porque eu aplico isso em mim, e eu já vi o quanto que um treinamento que você pode fazer de desenvolvimento pessoal é eficaz ao longo do tempo, desde que você aprenda técnicas, você aprenda o que, como, você aprenda a liberar o teu potencial, né? Eu até, uma das coisas que me encanta é uma possibilidade, né, de você fazer o que a gente chama de empoderamento pessoal, né? E é algo que a gente pode fazer de várias formas. Eu, pessoalmente, uso muito o conhecimento, a ciência, o embasamento científico, para que a pessoa acorde, se dê conta que ela pode mais, que ela é possível você criar uma outra vida ou co-criar a sua realidade, como é moda falar hoje. Mas, de qualquer maneira, isso não é agora que a gente descobriu e está usando. Isso são coisas que a gente vem usando durante a nossa vida e a gente só não sabia explicar, né? E hoje nós temos a ciência para nos dar permissão e para nos dar essa base mesmo. Então, quando eu converso sobre desenvolvimento pessoal, eu vejo o quanto que a gente pode crescer nessa área com conhecimento. E a gente tem até... eu gravei um curso que está em andamento, aí as pessoas... está disponível na plataforma da EID, que é um curso em cima de autocura. E esse curso, que é para ampliar, para desenvolver a capacidade de autocura das pessoas, ele é um curso baseado nessa minha visão de desenvolvimento pessoal, porque no momento que você entende que tudo depende realmente da forma com que você olha para as coisas que estão aparecendo na sua volta, que são espelhos, né, do que acontece com você, e você entende que mudando você muda o mundo, e isso é uma realidade, a gente já comprovou de várias formas isso, né? Nesse momento, é o momento em que a pessoa consegue acreditar, criar uma crença de que o desenvolvimento pessoal é possível dessa forma também, que é em cima do conhecimento. Mas eu vejo também que para que isso aconteça, precisa haver repetição. E aí nós entramos na questão que eu comecei a falar aqui, que é o hábito. Então, nós temos de hábitos, mas o hábito, a repetição faz o hábito. E isso, hábito quer dizer habilidade. Então, você cria as habilidades para o desenvolvimento pessoal no momento que você tem essa disposição de repetidamente fazer com que haja essa energia criadora, que é uma energia que está dentro de nós, até porque nós viemos da mesma energia de todo o resto do universo, né? Que é a energia criadora de tudo, e nós estamos dentro dessa proposta. Exatamente ontem, eu fiz uma live com o Dr. Cook, que é o que desenvolveu o Limbic Arc, que é uma tecnologia que existe hoje de campo com itens virtuais. Mas o que eu queria dizer é que nós conversamos sobre uma forma de entendimento disso nesse contexto, que é o contexto da tecnologia quântica podendo ser aplicada também para desenvolvimento pessoal, assim como para uma realidade, vamos dizer assim, de saúde, de vida, né, de promoção de saúde ou de bem-estar, que é a proposta do Dr. Cook, que é o bem-estar, né?
E olha só, ele lembrou um conceito interessante que a gente esquece de falar, que vai fazer parte das minhas aulas daqui para frente, o conceito do campo zero, ou do ponto zero dos campos, né? Que é o quê? O que é isso? Tá? Vou dar uma palhinha aqui, porque é bem legal, né? É fundamental que a gente entenda que toda a energia que existe no universo, ela se encontra numa espécie vamos chamar de campo mesmo, numa espécie de campo de energia, que seria o campo máximo que está juntando toda a energia do mundo, do universo, tá? Então, assim, a gente tem vários campos de energia, nós, seres humanos, tem o nosso biocampo, que é o campo de energia que tem todas as informações do ser humano. E isso é algo perfeitamente fácil da gente entender, né? Então, uma coisa, fundamental é a gente ter essa visão de que se eu tenho o meu campo de energia com a minha informação e cada pessoa do universo tem o seu campo, existe em algum momento a somatória desses campos todos. E aí nós temos os campos de energia, né, de tudo que tem. Então, tudo tem campo de energia, que é a informação daquilo. Isso tudo se junta no mesmo lugar, que é onde não há nem lugar nem tempo, ou seja, é onde não existe o tempo e o espaço, né? Que é exatamente a proposta da teoria da relatividade do Einstein, em que a gente teria um campo onde, né, um lugar que não é um lugar, mas um encontro de energia que não tem espaço e tempo. E que naquele aqui e agora, vamos chamar assim, há uma somatória de toda a energia do universo. Esta somatória, obrigatoriamente, tem que dar zero. Isso é uma questão matemática, porque a física é explicada pela matemática e o nosso mundo é explicado pela matemática. E aí, gente, entra uma sacada maravilhosa. Para que tudo dê zero, presta atenção nisso. Se você, pessoa, eu ou qualquer um de nós aqui, criarmos uma modificação na energia do nosso campo, presta atenção, eu, Rosângela, modifico a energia do meu campo porque, por exemplo, eu aprendo uma técnica em que eu aumento a minha capacidade energética, porque nós podemos fazer isso através de emoção e sentimento. Ah, mas isso não é possível de medir. Não, mas é possível de sentir. E se eu posso sentir, existe. Então, eu posso aumentar a vibração da energia do meu pensamento e do meu sentimento, criando um aumento de energia do meu campo. Quando eu faço isso, tem obrigatoriamente, matematicamente, que haver uma adaptação e uma acomodação neste ponto zero, para que dê de novo zero a conta. Então, se eu aumento a minha energia, tudo que está na minha volta interconectado com a minha energia para a somatória dar zero, tem que mudar. E é aí a explicação científica da mudança que a gente faz no mundo quando a gente muda. Isso, para mim, foi perfeito, foi uma sacada maravilhosa. Eu acredito que é isso que a gente tem que entender. Tudo é possível de explicar dentro da ciência. A gente só tem que achar qual é a explicação que a ciência nos dá. Então, quando as pessoas vêm para nós e dizem assim, eu não acredito nisso. Você, né, desculpa que eu vou falar, porque a gente escuta essas besteiras de vez em quando, né? Eles dizem assim, você está tendo, como é que é? A última coisa, aquela que me botava, até esqueci, porque eu não presto atenção nisso, mas alguma coisa do tipo assim, você está forçando a barra, ou isso que vocês pregam é charlatanismo, essa é a palavra que eles gostam de usar. E eu sempre penso assim, não vou jogar pérola aos porcos, né? Já dizia isso na Bíblia. Então, eu nem respondo, pago ali, bloqueio a pessoa idiota que fez isso. Mas, na verdade, quando as pessoas fazem isso, ou qualquer outra ideia contrária, eu sempre penso o seguinte, pena que essa pessoa não estudou o suficiente, porque ela pensa que aquilo que ela acredita é a única verdade que existe, quando, na verdade, tem muitas verdades. Exatamente.
E nós precisamos muito dessa certeza da matemática e da ciência. E se nós procurarmos, nós vamos encontrar. O que não podemos, aí é que vem o finalmente dessa história que eu quero contar com vocês. O que não pode é ficar na superfície, gente. Nós não podemos, assim, ouvir falar e repetir. Nós temos que saber onde está, quem falou, profundamente de onde veio e qual é o final da história, qual é a referência. Então, se a gente conseguir entrar nesse propósito da ciência, nós podemos explicar tudo, ok? Que legal. Interessante que, por exemplo, as leis mentais, elas agem exatamente desta forma, né? O dar e o receber. Se eu dou demais para o universo, eu descompenso esse igual a zero aí que você comentou, que é o ponto zero, porque eu preciso dar e receber, é um caminho, né, de dar e receber, ou seja, eu preciso aprender também a receber. Então, a gente muitas vezes aprende a dar e não sabe receber, eu preciso também saber receber, né? E tem muito da crença que é ensinada na nossa sociedade, que é feio você pedir ou receber, você tem sempre que doar, né? Que são crenças que a gente sabe que precisa mudar. Eu gostei bastante que você falou sobre a questão da ciência, e é uma coisa que eu gosto muito de acrescentar e falar nas minhas aulas para os alunos. A gente precisa aprender a fazer ciência, né? Você sempre diz isso, né, doutora Rosângela, e eu sigo isso à risca, ou seja, protocolar os nossos dados para que a gente possa enxergar, para poder emprestar os nossos ombros de gigante para que outras pessoas possam enxergar também. Ou seja, você precisa colocar na ponta do lápis o que você fez, como você fez, o que aconteceu, para poder demonstrar isso, que são os nossos congressos, né? Que a gente consegue trabalhar e mostrar de uma forma científica o que está acontecendo. Então, é uma forma bastante interessante de nós, terapeutas, mostrarmos o nosso trabalho através da ciência, ou seja, através da pesquisa, fotografar, obviamente, com a autorização de cada pessoa, enfim, né, controlar esses dados e saber o que você fez e o que aconteceu, para que a gente possa realmente responder essas perguntas. Quem fez? Quem fez? Fulano, Beltrano, Ciclano, em tal lugar, com tal pesquisa, com tal método, né, com tal teoria, para seguir tudo isso à risca e a gente poder ter uma visibilidade bem melhor aí. Mas depende da nossa qualidade profissional também, isso dá muito trabalho. E a gente vai trabalhar lá de madrugada mesmo, vai trabalhar finais de semana, mas essa é a diferença que vai fazer um bom profissional. Então eu posso agregar algumas coisas mais dentro dessa linha de raciocínio, do desenvolvimento de uma forma geral, e pegando ali aquilo que o Dr. Rosângela estava falando. Quando a gente olha para trás hoje, para o passado, a gente consegue entender muitas coisas com o conhecimento do presente. Então, o conhecimento do presente hoje, ele explica muitas coisas. Eu acho que, a partir do momento que você trilha um caminho, e quando tu chega na frente, tu olha para trás e fala, é por isso, foi por isso, entendeu? São leis que estavam regindo... Eu chamo de leis universais, porque são leis que não são criadas pelo homem, são leis criadas pela natureza, são leis que movem. E todos nós partimos a nossa jornada na vida de um campo de energia. Que esse campo de energia pode ser alimentado desde o processo gestacional, dentro da família que tu é formada, como você foi criado na escola que tu participou, enfim, tudo isso vai dando consistência para esse campo, onde hoje a gente sabe que é isso, é assim que funciona. A parte legal é a gente percorrer esse caminho e descobrir que fez a coisa certa, sem saber que aquele era o caminho certo. Então, eu já ouvi, assim, por exemplo, muitas pessoas sofrendo na vida até hoje por conta de bullying, deixar traumas profundos, de ser tratados e medicados e tratados. Então, os campos de energia, eles são diferentes. Por exemplo, eu no meu caso, as coisas quando tentam me empurrar para baixo, serve de mola. Eu ganho mais força. Então, por exemplo, quer me desafiar, duvide, critica, fala alguma coisa de ruim, porque é o melhor combustível, funciona mais que elogio. O elogio não me desafia, mas, por outro lado, desafia muito.
E isso faz me lembrar do tempo de colégio, sabe? Do tempo de colégio, os bullying eram violentos. Hoje eu olho para trás e fico imaginando como a gente conseguiu sobreviver tudo aquilo. Verdade. Porque eu me lembro, assim, que às vezes largavam um pum lá dentro da sala, daqueles que aromatizavam o ambiente de uma forma fétida pra caramba. O que a professora fazia? E botava para fora da sala. Porque era o único preto da turma. Não é uma coisa horrível, não é uma coisa de pessoa não esclarecida, era uma professora. Entendeu? Chegava na hora do intervalo, do recreio ali, tinha aquela brincadeira que pegava na mão, 10 aqui na mão, 10 lá, um ia contra o outro. E a gente ia cantando, né? Primeiro que eles tentavam evitar, mas a gente ia, né? Cantando assim, bom dia, minha senhorinha, manda o trio, trio lá. Aí a outra fila respondia, o que deseja da minha casa, manda o trio, trio lá. Aí a fila de cá respondia, desejo uma das suas filhas ou filhos, né, manda o trio, trio lá. Aí a outra perguntava, que ofício dar a ele, manda o trio, trio lá. Aí a turma dizia, ofício de médico, ofício de advogado, cada um dava um ofício. Mas quando chegava na minha vez, né, de que ofício dar a ele, o ofício de lavar pinico, manda o trio, trio lá. Entendeu? Então, em cima dessa base, eu estou relatando isso porque é o seguinte, eu sou negão desde pequenininho. Né? Eu sou negão do tempo que não tinha lei. A gente acha que o racismo é uma coisa que terminou nas pessoas. Não, tem uma lei que as pessoas estão se comportando, mas o racismo está dentro. O que eu quero dizer é o seguinte, é que esse campo que eu fui criado dentro dele, sei Deus de onde que veio, nem como que veio, isso é da genética, essas coisas não afetavam. E a grande base para o desenvolvimento de qualquer ser humano na vida, primeiro, é lhe importar com a energia que alimenta ele, que alimenta o sonho dele, que alimenta o ideal dele, que alimenta a saúde dele. Porque a base do desenvolvimento, de uma forma geral, ela começa a partir do momento em que você começa a ter convicção de que as coisas é possível. Que aquele teu mundo, aquele campo de energia alimentado por crenças todos os dias, quando tenta te botar para baixo, de desestimular, aquilo transforma numa forma desafiadora para realmente fazer a diferença, porque é com esse teu campo de energia, com aquilo que tu alimenta de que é possível, que dá, é isso que vai ser o combustível, que vai ser o alimento da alma, que vai estar te movendo em frente a cada dia. Então, hoje eu olho para trás, eu fico olhando, lembrando de muitas coisas assim. E como aquilo passou de uma forma tão sem sentido, tão sem ser valorizada, né? Que lembro dela de uma forma divertida, não de uma forma traumática, de uma forma que aquilo foi um estrago na vida, não. Por isso, assim, as pessoas que estão aqui agora acompanhando, que estão nos ouvindo, que às vezes chega em casa, olha para o futuro, não consegue enxergar o futuro porque você está se comparando a outras pessoas, não faz isso. Você tem que comparar você mesmo, porque é você que está escrevendo a tua história. Quando você tiver que ir no futuro, quando você tiver que ouvir alguém, quando você tiver que pegar exemplo da vida de alguém, que seja exemplo para alimentar isso que você tem no dentro do seu campo. Porque senão, querido, se você tomar como base outros, você vai se sentir um fracassado, impotente e vem no mundo para sofrer. Então não pode. Olha para a vida. E o preparo é muito importante. O preparo é fundamental. Tudo é dado de acordo com o teu preparo, tudo é dado de acordo com tua busca, com tua dedicação. Tem uma frase minha que eu sempre falo por aí nos cursos, que a persistência é um seguro contra o fracasso. Então você deve estar persistindo, lutando e persistindo. Porque o que nós estamos vivendo hoje, em algum momento do passado, seja por pensamento, ou seja por outra situação, nós trouxemos essa realidade, seja ela boa, seja ela ruim. Mas o que nós estamos vivendo agora é oriundo de alguma coisa do passado. Aí, quando a gente para e vê as impossibilidades, vê que não consegue ser, consegue desenvolver, não consegue ter, porque você toma como base os outros, toma como base a situação, toma como base, escuta os conselhos de uma coisa humilhante, por exemplo, como o ofício de lavar pinico. Se a gente toma como base as coisas que mais destrói, que mais põe para baixo, a gente não consegue estudar, não consegue desenvolver, não consegue aprender. Por quê? Porque, resumindo, eu não sou nada.
E a vida é assim, a vida é um encontro. A vida é assim. A pessoa fala para mim hoje, tu é um cara de sorte. Que eu posso dizer assim, que eu realizei o sonho do americano, que o americano tem o primeiro $1 milhão, não é verdade? Então eu posso dizer que eu realizei esse sonho, passei por esse sonho. Mas o que que acontece? Ah, você é um cara de sorte. Mas sorte é o seguinte, sorte é o encontro do preparo com a oportunidade e com a força de vontade. Tem pessoas que têm oportunidade, mas não têm preparo. Entendeu? Tem pessoas que têm preparo, mas não têm oportunidade. Tem pessoas que têm preparo, têm oportunidade, mas não têm força de vontade. Mas quando você tem preparo e tem força de vontade, e você tem uma oportunidade, então nesse momento pode se tornar, se dizer que eu sou uma pessoa de sorte. Porque isso é sorte. É estar preparado. É ter força de vontade. Força de vontade. Né? Você falou uma coisa muito bacana, né, Roselei, que quando você fala do universo, que a gente não pode só dar para não descompensar o ponto zero que o Dr. Rosângela falou. Hoje é incrível, eu sentei aqui por alguns minutos ouvindo a doutora Rosângela falar e refletindo, realmente é isso, é o ponto zero. Como é que a gente entende muitas coisas quando volta para o passado, quando a gente volta no passado e entende o presente? E a gente olha para as pessoas e vê sofrimento, vê tristeza, vê desespero. Porque está linkando no lugar errado. A vantagem que a gente tem de percorrer esse caminho, porque não existe uma coisa que você não viveu, que você não passou por ela em todos os sentidos. Mas o que nós temos que valorizar de verdade é aquilo que nós queremos de melhor para nós, de melhor para nossa família, verdadeiramente. E outra coisa, não tem esse negócio de idade para estudar. Com o recurso que a gente tem hoje de fazer as aulas em casa, gente do céu, nós podemos estudar, não tem esse negócio. Se você diz que não, você determinou. Entendeu? Então não faça isso com você mesmo. A decisão que nós tomamos aqui, ela pode refletir muito no futuro. Tudo é uma decisão. Isso faz me lembrar da história do Oriente Médio, quando chegou manga pela primeira vez lá, um carregamento de manga. E o pai pegou as mangas, levou para casa para família, para eles provarem, porque é uma coisa nova, né? Aquele coisa em forma de coração, bonito, deve ser gostoso. Aí levou para lá, chegou em casa, explicou que tinha que tirar a casca, e daí começou a comer a manga. Nossa, foi uma loucura, se deliciaram de uma forma assim, incrível. E o gurizinho ali de 3, 4 aninhos, né? Ele se apaixonou, nunca comeu nada mais gostoso. Quando chegou na semente, no caroço, não tinha como comer. Eles queriam comer, mas não tinha como comer. Aí o pai explicou para ele, não, isso aqui é o seguinte, isso aqui é uma semente, isso aqui, se a gente plantar, vai crescer uma árvore que vai dar frutos, como essa que nós acabamos de comer agora. Uma criança rapidamente catou o pai pela mão, levou lá fora e falou, pai, vamos plantar. E o pai, empolgado com a ação da criança, catou uma pasta ali, fez um buraco, e a criança em volta, pai, quanto tempo demora? Que hora, quanto tempo demora? Porque ele queria comer a manga. Aí o pai falou para ele o seguinte, filho, nós vamos plantar, ela vai brotar, ela vai crescer. É uma fruta nova, que o pai não conhece. Mas ela deve demorar uns 3, 4 anos para dar fruto, porque ela é de uma árvore. Aquilo foi um balde de água fria na criança. A criança falou, pai, então deixa aí. E vamos lá na feira, que lá na feira tem. Aí o pai chamou a criança de volta e falou o seguinte. Ó, se nós plantarmos essa semente aqui, 3, 4 anos, vão passar. Se nós não plantarmos, 3, 4 anos, vai passar do mesmo jeito. Portanto, a diferença está na decisão que nós tomarmos aqui e agora. E é isso que precisa para muitas pessoas, sabe? É tomar uma decisão. É parar de ficar fugindo, de ter um complexo de vítima, de achar que não é possível, de achar que não dá. Hoje, com qualquer R$200 por mês, você está fazendo um curso, está aprendendo, está desenvolvendo, né? Mas a vida não perdoa, né? Ela te recompensa na mesma intensidade que você põe. Mas também te dá a oportunidade que uma vez você pode perder e lamentar muito por ter perdido. Então, hoje aqui, nessa live que estamos fazendo, né, que estamos falando,
Eu quero deixar essa semente de manga na tua mão que está assistindo a gente agora. Olha para a tua vida. Olha o que você precisa mudar. Olha o que tu tem que fazer. O que tu fizer, daqui 2 anos, 3 anos, como é que tu vai estar? E se tu não fizer, o que vai acontecer daqui a 2, 3 anos? Então, isso é muito importante. Por isso que, voltando à origem, quando eu peguei a palavra, eu não soltei mais, é de que todos nós temos o nosso campo de energia. Esse campo de energia pode ser alimentado pelo desespero, pela descrença de que tu não pode, que nasceu para sofrer, que é um pobre coitado. E como é que pode ouvir uma coisa dessa se eu dependo de uma caixinha do remédio do posto de saúde? Ó, querido, tudo isso eu já passei. Tá certo? Tudo isso eu já passei. Tá entendendo? Mas sempre procurei fazer a diferença para a pessoa que eu realmente tinha que admirar, que era a mim mesmo. Não usar meus pensamentos para me desvalorizar, para me destruir a mim mesmo. Não ter na crítica o maior aprendizado, o que mais choca, o que mais me faz chorar, o que faz sentir triste. Mas ter na palavra de incentivo, alegria, para fazer o coração vibrante, ir em frente, fazer e dar diferença. Então, quando nós estamos falando dessa coisa do desenvolvimento humano, assim, de uma forma geral, parece que nós estamos falando de uma camada que é proibida de pensar, né? Com uma camada que é mais privilegiada. Não é isso, não é verdade. Né? Eu já vivi toda essa vida de dificuldade, de alimentação, de comida, e tudo isso que você imaginar, eu já vivi. Mas não podemos perder a nossa convicção, o nosso sonho de vista. Porque o que nós fazemos agora ecoa no futuro. E é para lá que nós vamos. Então, deixa de ser acomodado. Para de ser acomodado, reage, levanta e vamos para a vida. Porque isso faz a diferença. E a evolução, o crescimento de um ser humano, não é só superar a dificuldade, né, conseguir ter e ser. Tem que desenvolver a consciência, aquela consciência de que temos que cuidar de nós. Uma vez Jesus Cristo desceu no templo lá e desceu porrada em todo mundo. Né? Chicoteou, expulsou, os chamados vendilhões do templo. Então, o que acontece na realidade? É que nós passamos por essa fase. E tem hora que nós temos que pegar o chicote e chicotear os pensamentos negativos, o desânimo, o comodismo, essa coisa de ficar atribuindo o fracasso sempre para os outros, que os outros é culpado. Está entendendo? E não é por aí. Então, você é o dono do seu destino. Se você quer uma vida melhor, comece melhorando você mesmo. Essa é a diferença. E você trabalha com a parte do corpo, né? Da desenvolvimento do corpo, que é essa parte bacana, que é a parte que nós temos que aprender. Por isso que hoje eu me considero um privilegiado, como vocês com certeza também se sentem privilegiados, de poder ter isso que nós fazemos de trabalho. Que é permitir as pessoas viver mais, viver melhor. Então é maravilhoso ver a doutora Rosângela ouvir falar sobre essas coisas, né? E não dar bola. Porque o mesmo babaca, idiota que fala essas coisas, que falou para ela, de repente é o cara que não condena o cigarro que o cara está fumando. Que não condena o cara que está vendendo maconha e cocaína nas portas dos colégios, viciando as nossas crianças. Entendeu? Então, enquanto estiver fazendo o apelo, mesmo que comercial, mas para coisa do bem, vamos incentivar essas pessoas e vamos deixar a ignorância de lado. Olha que legal. Fantástico, Oswaldo. Eu só queria ressaltar aqui que, né, você falou agora no começo que nós temos que nos refletir sobre nós mesmos, né? Que nós somos a referência, mas eu acho que não dá para deixar de ter você como referência de superação e de chegar onde se chegou. Eu acho que isso é fantástico. Acho que eu só queria fazer esse destaque aqui, né? Por tudo que você fez. Eu acho que a gente tem que admirar aquelas pessoas que por tudo que passam, pela superação, por alcançar e sempre promover o bem, sempre estar levando as outras pessoas, né? Na verdade, eu não estou aqui para falar, geralmente só medio, mas às vezes eu tenho vontade de falar. Legal. Rosângela, lembra do nosso primeiro congresso? Não, hoje é o dia que todo mundo está querendo falar. No primeiro congresso, recebi e-mail também, né? Me insultavam.
né? O primeiro CSTQ falava assim, joga esse diploma de doutorado no lixo, você pratica o charlatanismo, você... E naquela época, a gente estava na Uninter, a Uninter bancou também isso, foi fantástico, né? Então, isso tudo nos faz sempre acreditar que... Por que ele... o pagamento que a gente tem por ser pioneiro, né? Claro, não tem, é o custo, né? E a gente convidou as pessoas, venham participar do congresso, coloca a sua posição e a gente rebate. É a ciência e é a democracia. E as pessoas não foram, obviamente. Bom, vamos lá, Roselei, desculpe, eu só queria fazer esse parênteses disso. Eu queria dizer que um preditor de qualidade de vida são os nossos relacionamentos, né? É o social, é o eu e o outro na sociedade. Então, isso que nós estamos falando sobre os relacionamentos é muito importante, porque nosso relacionamento precisa ser um relacionamento saudável. Adoro, a doutora Rosângela falou sobre energia, né? Eu adoro uma frase que diz assim, ó, não cabe a você curar pessoas tóxicas, cabe a você curar suas partes que têm ressonância com a toxicidade delas. Ou seja, quando eu reconheço no outro que o outro está falando, aquilo vira uma realidade para mim. Então, eu vou fazer uma ressonância daquilo que está acontecendo, daquilo que o outro está enxergando. E não é uma coisa fácil, porque a gente precisa ter certeza de como nós somos, o que nós acreditamos, para poder manifestar tudo isso aqui e agora, e não acreditar em uma opinião alheia, que não é uma verdade verdadeira, né, que não é a nossa verdade. E a outra coisa que eu queria dizer é que o desenvolvimento, ele potencializa habilidades e competências, até o Oswaldo estava falando e eu escrevi aqui, porque ele vai fazer uma coisa bem importante, que é criar autonomia. Então, nós estamos trabalhando, estamos indo para uma população mais de uma idosa, vamos dizer assim, né? Então, nós precisamos de uma autonomia em todos os sentidos. Uma autonomia física, uma autonomia social que a gente não está tendo neste momento. E agora, neste momento da pandemia, adivinha o que nós estamos fazendo, doutora Rosângela? Não tendo a oportunidade de cuidar do próprio corpo em lugares, parques, academias, enfim, então a gente está fazendo ginástica em casa. Eu tenho a dona Irene, que é um exemplo de vida, 81 anos, está fazendo ginástica online comigo, né? A gente está fazendo o quê? Aprendendo a voltar as nossas memórias para a música, né? Para desenhar, para pintar, ou seja, para manifestação do ser enquanto filosofia, sociologia, né, espiritualidade, e um terceiro super importante, que é da área da doutora Rosângela, a nutrição, ou seja, a gente teve que aprender a se alimentar de uma forma correta, ou seja, você foi lá aprender a fazer bolo, e quando você aprende, né, você tem outra responsabilidade. Eu aprendi a fazer bolo, agora estou fazendo bolo lá em casa mais seguido, né, então é essa questão da realidade. Você aprendeu algo, você cresceu, e você precisa dar para o universo em forma de manifestação de trabalho. É a energia que está virando trabalho, que vai virar qualidade de vida, que vai virar hábito, que vai virar comportamento. Então, uma informação, ela modifica todo o nosso resultado. Olha que coisa mais interessante, né? Uma informação diferente que você colocou num sistema, modificou todo o seu resultado. E a gente pode falar isso na saúde. Quando nós colocamos uma nova informação, nós vamos provocar um novo hábito e nós vamos provocar um novo comportamento. E eu quero que a gente preste bastante atenção para essa palavrinha que se chama autonomia. Eu tenho responsabilidade pela minha saúde, eu tenho responsabilidade pela minha alimentação, eu tenho responsabilidade em fazer aquilo que vai promover a minha saúde e a minha qualidade de vida. Nos âmbitos que são da minha responsabilidade, é óbvio que tem políticas públicas, enfim, né, que a gente não consegue abraçar tudo isso, mas cabe a mim me cuidar, cabe a mim saber que eu preciso beber água, que eu preciso comer uma comida de qualidade, que eu preciso ter pensamentos saudáveis, que eu preciso criar e fazer o movimento mesmo lá na minha casa, que isso tem, como o doutor Oswaldo falou, né, a possibilidade de ter online. Qualquer coisa, hoje a gente consegue na internet. Qualquer coisa. Então, a gente tem profissionais super capacitados para
poder ajudar a gente aí, né? E que a gente também crie mais autonomia ainda e desenvolva a nossa saúde integral, né? Perfeitamente. Perfeitamente. Então, professor Oswaldo, tem vários elogios aqui para suas palavras, nas quais eu compartilho, e estão perguntando sua formação. Sim. Eu já falei que na ideologia. Sim, eu sou naturopata, né? Sou ideologista, né? Atualmente como palestrante, entendeu? Mas tem que lembrar que ele fez a pós-graduação de saúde quântica na primeira turma de Florianópolis. Sou da primeira turma da Uninter, né, da pós-graduação. Mas o grande... da primeira turma de Curitiba e o Oswaldo de Florianópolis no mesmo ano. São sementinhas, né? E vou começar mais um curso agora, entendeu? Vou começar mais um curso. E é importante a gente continuar. O grande aprendizado a vida te traz, se consolida, mas você precisa do conhecimento para fortalecer os princípios e seguir em frente. Porque muitas vezes você pode ser condenado por falar, por conhecer, ou por não conhecer. Né? Então, do jeito a vida sempre está te cobrando. Eu me lembro que uma vez, nesse mesmo colégio, eu fiz uma redação, foi dado de dever para fazer em casa uma redação. Eu não esqueço, o tema da redação, sabe qual era? O distraído. E eu fiz uma redação falando de uma pessoa que entrou numa casa veterinária para comprar um remédio que era da farmácia. Então, a gente era pequeno, aí eu via meu pai ia comprar os negócios da veterinária, e eu vi que era muito caixa, coisa de remédio assim. Aí eu tive uma ideia, e juro para vocês, gente, juro por Deus do céu. Aquilo na mesma hora, eu lembrei, falei, farmácia veterinária, fiz uma redação relatando todo um fato que eu achei que eu ia arrasar. Eu achei que ficou show, sinceramente. Sabe qual foi a minha nota? 0. Sabe o que ela escreveu embaixo do 0? Cópia. Entendeu? Cópia. E a gente era muito tímido, era muito encurralado pela vida, que podia ter questionado cópia da onde, que lugar me traz. Porque ela não conseguiu imaginar que aquele neguinho, né, pudesse ter um cérebro dentro dele, que pudesse pensar e fazer as coisas. Entendeu? Então, para mim, também foi um grande aprendizado. Eu vi que nem sempre você querer dar tudo de ti, é bem aceito ou bem compreendido, sei lá, na sociedade. Né? Por essa razão que o aprendizado, o conhecimento, ele tem que ser constante. Nós temos que vigiar muito, vigiar bastante, assim, aquilo que nós estamos buscando. Porque, como eu disse na fala anterior, às vezes nós priorizamos demais as coisas que são negativas, desestimuladoras, atrapalham o nosso sono, não dorme à noite, mas aquilo que poderia realmente deixar a gente em estado de adrenalina, que é os teus sonhos, que é para onde você quer ir na vida, né, acaba não acontecendo absolutamente nada. Isso não tem peso. Então, é isso que eu acho que a gente tem que equilibrar quando fala do desenvolvimento pessoal. Porque tem gente que pensa que o sucesso é ter dinheiro. Gente, não é isso. Entendeu? Porque se o dinheiro for embora, significa que tu é um fracassado? Não, né? O sucesso é aquilo que você vai agregando dentro de você todos os dias. Porque isso que está dentro de você, isso ninguém tira, querido. Isso é teu. Pode te levar tudo, mas esse é teu. Você faz tudo de novo e faz muito melhor. Eu ia comentar agora, já que você levantou essa questão, numa das figuras, né, mais importantes do mundo hoje, no mundo atual, que é o Trump, que é o presidente dos Estados Unidos. Ele é um dos homens mais ricos do mundo. E ele já faliu de ficar a zero 8 vezes. Uhum. Ele faliu 8 vezes. Ele conta a história dele. E hoje ele é uma das pessoas mais ricas. Por quê? Porque é aquilo que o Oswaldo está falando. Não é o dinheiro, é a tua capacidade de gerar dinheiro novamente. Uhum. Ele vai lá nas alturas, né, com grandes empresas, grandes coisas, aí ele acaba com tudo, né? E aí ele ainda diz uma coisa interessante, e eu escutei umas declarações dele que eu achei muito legais, porque ele diz o seguinte,
o mais importante, quando a gente vai à falência, é a gente aprender que daquele jeito não dá certo. Perfeitamente. Nós podemos aprender muito com as coisas naturalmente, sim, pela vida, aprendendo, estudando, fazendo curso. Mas uma derrota, ela dá aulas profundas. Só a gente tem que estar preparado para poder tirar essa lição. E toda dificuldade, sem exceção, ela vem para fortalecer. Ela sempre está disfarçada, porque sempre depois de uma dificuldade, tem uma coisa boa que acaba acontecendo. Quando a gente acha que está no fundo do poço, que está na pior das situações, né? De repente você olha para trás e fala, meu Deus, se não fosse aquilo, não teria acontecido nada. Por exemplo, meu caso, né? Pode falar? Não quero te interromper, já te interrompi. As pessoas, quando eu vou dar um oi para as pessoas, eu sempre digo assim, quando elas me pedem, né? Como você está? Eu digo assim, cada vez melhor. Chegou um momento em que uma pessoa me falou assim, ó, é impossível que você está cada vez melhor? Como é que pode uma coisa dessas? E eu fiquei, como assim? Nossa, é sério, eu estou cada vez melhor. Porque mesmo quando a gente está em dificuldade, a gente consegue olhar as partes positivas das pessoas, coisas e fatos, né? E o desenvolvimento é exatamente a habilidade de ser feliz, né? De você enxergar o sol, né? Mesmo tendo nuvens. Desculpa que eu te interrompi, prof. Não, eu queria falar assim, o meu caso, quando eu olho para trás, todo o desafio de dificuldade, uma vez eu estava numa ilha, peguei um avião em Sydney, e foi umas 3 horas de voo até descer num lugar chamado Hamilton Island. É Hamilton com H, Hamilton Island, em inglês. Quem está aí no celular, quem está aí no computador, bota o nome depois, esse nome, digite e olha esse lugar. Eu estive aí nesse lugar. E teve um dia, dos dias que eu estive aí nessa ilha, que eu subi, porque não tem carro lá, só tem aqueles carrinhos de golfe, né? Vocês vão ver isso aí na imagem. Eu subi num lugar, sentei numa pedra e fiquei olhando aquele oceano, que parte do mapa mundi que eu estava, fiquei olhando aquela coisa fantástica que é assim de volta, porque lá tem aqueles corais multicoloridos, que os aviões, né, aqueles vídeos que descem na água, vem para você fazer o passeio, ver aqueles corais, aquela coisa do outro planeta, aquela coisa lindíssima. E aí, então, eu fiquei lembrando da minha história, da minha vida. Como pode o ser humano carregar dentro dele uma energia tão vitoriosa, tão verdadeira, tão superadora, e deixar isso sucumbir por causa de ego, por causa de negativismo, por causa de crença limitante, deixar isso desabar. E aí, nesse dia lá, sentado naquela rocha olhando, eu fui lá no ponto de partida, no ponto zero. Que para mim quando eu vivi era a pior das desgraças, depois que eu passei eu vi que foi meu grande aprendizado. Se não fosse aquilo, talvez o que seria de mim hoje, até hoje, né? Que foi o nascimento do filho, que teve problema, que nasceu de uma pré-eclâmpsia, que enfim, né? Foi uma coisa muito sofrida, que eu fiquei quase 30 dias sem aparecer no meu emprego, de auxiliar de limpeza lá naqueles barracão, e quando sobrava tempo, quando terminava de limpar, ia furar as peças. E quando meu filho nasceu, eu perdi aquele emprego. E ele veio com problema, como o médico falou, vão ter que baixar a pressão para fazer a cesárea, vai faltar oxigênio, vai ter lesão, não tem problema. E ele passou a ter crise convulsiva, sucessiva, demorada, chegou a ficar assim, tipo, quase 7 horas numa crise. Era uma coisa impressionante, produzia muito, mucosidade na via respiratória, tinha que ficar aspirando, entubado, enfim. E foi um desafio, até que um dia um médico falou para mim que eu tinha que procurar um grupo de pais de criança epilética para saber tratar da criança. Então, ao invés de eu ir fazer aqui, eu fui para o banheiro, fiquei desesperado, eu chorei muito, eu estava no desespero. Aí, de repente, entrou na minha cabeça um negócio chamado de pegadas na areia. Quem não conhece essa história, digita aí no Google, aí, pegadas na areia, e tu vai entender o que eu estou dizendo. E aquilo me acalmou a tanto, que eu peguei o rolo de papel, me sequei, saí do banheiro, né?
e lá no hospital ainda, e falei, grupo de pais de criança epilética, o CAPSO. Eu vou estudar, eu vou procurar ajuda. E foi nesse dia que eu entrei para o mundo da saúde. Foi ali que começou toda a minha história. A princípio era uma desgraça. Eu trabalhava lá numa comunidade, não ia padre lá, então eu fiz um curso de padre, eu rezava a missa aos domingos lá, entendeu? Então, o que acontece? Eu pedia para Deus demais dar uma bicicleta, para mim não ter que ir a pé lá buscar comunhão, para ir levar depois, né? Eu sempre pedia, clamava, para que Deus me ajudasse. Então, de repente, ele trouxe meu filho com um problema, parecia que era um problema, né? No entanto, o filho veio trazendo a solução para tudo, porque tudo que a gente é, tudo que a gente se tornou, tudo que a gente tem, é fruto desse evento. Porque se ele não tivesse tido problema, eu continuava lá no meu emprego, saindo de madrugada e trabalhar, não teria pegado o caminho na vida que eu peguei. No momento quando eu vivia aquela situação de desespero, parecia que era o fim da vida, que era o fim do mundo, porque era apavorante ver aquela crise, ver a esposa no desespero danado. E, no entanto, foi só o degrau final de tudo aquilo que eu vinha pedindo, né? Foi só o degrau final, porque foi com ele que veio o aprendizado, que veio o conhecimento, enfim, que aconteceu os cursos, a formação e tudo que aconteceu. Então, nunca esqueça. Está no momento de dificuldade? Não se desespere. Não desespere. Porque o controle, né, e a não perca da fé e da persistência, né, ela vai te levar você para o lugar. Só que você chega do outro lado muito mais forte. Porque a vitória tem uma mania besta de se esconder atrás dos muros. E se você não tem força para escalar os paredões, né, quer sempre contornar, desviar, então você nunca consegue encontrar com ela que está do outro lado. Vitória, como eu sempre falo, é quando baixa os galhos, a água da lagoa, é que os galhos aparecem. Lagoa cheia é uma coisa linda. Mas é quando a água baixa. Tu me fez lembrar uma coisa... Tu me fez lembrar uma coisa muito forte na minha vida. Eu fiquei grávida, né, da minha primeira filha, e quando ela nasceu com o pezinho torto. E o médico que nós consultamos, ela tinha semanas de vida, disse que ela teria um pé menor que o outro e um braço menor que o outro, ou seja, membros inferiores e superiores com uma diferença aí de uma assimetria bem importante. E eu fiquei desesperada. Aí a gente foi num segundo médico, num terceiro médico, enfim, e o médico olhou para mim e daí falou assim, o que está preocupando esta mamãe? E daí eu falei para ele, olha, o laudo do médico que a gente consultou antes era que ela é uma aleijada, literalmente. E daí ele falou assim, fique tranquila, mamãe, eu vou dar uma olhada aqui e o que nós podemos fazer diante da medicina, eu vou fazer. Então, pode ficar tranquilo. Ele foi lá, pegou o pezinho da Flávia, que era completamente torto, e daí disse assim, olha, esse pezinho volta. Então, nós primeiros vamos fazer uma coisa, você vai para casa e vai fazer massagem com óleo de mocotó neste pé. Ó, as conversas, o médico falando para mim. E até me emociono, porque realmente foi uma situação bem forte para a gente, né? E aquele pé era realmente um pé praticamente muito rígido, era um pé bem torto mesmo. E ele realmente era menor que o outro pé. E eu não olhava para aquele pé, fazia massagem nele, abria o pé como ele ensinou, mas eu não olhava para o pé, olhava para o outro pé, fazia oração de perdão, eu perdoei e você me perdoou, eu e você somos um só perante Deus, eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós, enfim. É uma oração da Seichonoye, e que a gente estava praticando, a gente é praticante da Seichonoye, nós fizemos uma oração de perdão para que a gente se reconciliasse com o universo. Eu voltei lá para o médico, ele disse assim, ó, mãe, você fez um trabalho muito bonito nessa filha, e a partir de agora, você só vai precisar colocar uma botinha de gesso no pezinho dela, e nunca mais você vai ter problema nenhum com essa filha. E realmente ela não teve. Ela tem um pouquinho de desvio de coluna, que é uma coisa absolutamente normal que qualquer pessoa tem, né? Mas é porque eu olhava a parte positiva, o outro pezinho, então eu criava uma realidade, eu estava co-criando a realidade da saúde.
através do perdão e da harmonização interior, minha e da energia feminina do universo, da energia masculina do universo, que a gente foi orientado. Então, também foi um trabalho bastante forte. Então, a gente, quando se harmoniza, e quando a gente não luta mais, não cria mais essa força contrária, né, a gente se imune, na verdade, da nossa essência, que é uma energia de saúde e uma energia de inteligência de Deus, né, divina, que a gente pode falar. Com certeza, com certeza. Você veja que interessante, eu nem conhecia essa história da Roselei, mas olha, tem a ver e está ligado, gente. A Roselei contando que ela acabou se desenvolvendo dentro da proposta de trabalho numa proposta corporal, e ela teve esse start, né, que foi a questão corpo, né, da sua filha. Então, se a gente olha para a nossa vida, é isso que o Oswaldo estava dizendo, e a gente vê o quanto que o que acontece com a gente faz a diferença, e pode fazer para os dois lados, pode fazer para o lado do bem, da vivência que te levou a crescer, como aconteceu com a Roselei e com o Oswaldo, mas podia perfeitamente fazer o contrário, né? Se entregar para isso e dizer, que raiva, não mereço isso, e ficar assim, e aí entra no outro lado, que é do antidesenvolvimento, ou seja, de você perder a tua capacidade, né, de crescer com as coisas que acontecem. Então, eu acho maravilhoso que a gente possa expor isso e que a gente possa prestar atenção nisso. E lembrar que aquilo que acontece com a gente simplesmente acontece. Nós somos capazes de decidir se isso vai ser para o bem ou para o mal. É uma decisão nossa, né? E é isso que nós precisamos aprender, é fazer a escolha. Perfeitamente. Fazer a escolha. Eu falava ali da situação de dificuldade que todos vivem, tá? Todos passam sem exceção. Os desafios estão presentes, não. O negócio não é a dificuldade, o negócio é o que você aprende com a dificuldade. A tristeza maior é não aprender nada. É fortalecer em ti que tu é um pobre coitado, que tu não tem jeito, que é difícil. Entendeu? Sobre essa troca do universo, que a Roselei falou, que a Pelosange também comentou logo no começo, né? Assim, a gente tem uma vida super limitada. Mas tem coisas que eu tenho saudade, por exemplo, daquela vida. E não era uma coisa, porque eu só conhecia aquela vida. E a gente era limitado, mas era feliz dentro daquela situação. Então, necessariamente, não era uma tragédia a vida da gente, não é verdade? Então, o que acontecia? Uma vez fizemos lá não tinha associação de moradores, a gente foi lá, fundou uma associação de moradores, e nós conseguimos, pela associação, o ticket de passagem para pessoas que estavam desempregadas, para pegar ônibus gratuitamente. Aí o ticket ticket do leite, do litro de leite, do gás. Então, lá em casa, no nosso cantinho lá, no domingo, fazia fila de gente. Então, a gente vivia uma vida limitada. Mas estava ali ajudando, trabalhando em prol de outros, como se a gente fosse alguma coisa melhor, entendeu? Mas não tinha nada a ver com isso. A gente fazia parte daquela fila. Mas, assim, o universo está olhando, né, está corrigindo. Agora, a intenção, né? Não é só pensar, pensei e muda tudo. Não, é assim. Entendeu? É claro que o pensamento é matéria-prima de fazer realidade, mas não se trata só de pensar em ter pensamento positivo, porque essa é a história. A gente sabe que nós precisamos mesmo de decisão, fortalecer esse campo de energia que você carrega contigo. Então, se tu carrega esse campo de energia, aí de noite tu senta na frente da televisão para ver filme de desgraça, de tiro, de morte, de... né? Aí como é que tu vai carregando esse campo? Discussão, relacionamento difícil, violência na televisão, brigas pelo Facebook, aí, discutindo política. Como é que você quer carregar esse campo para ser vitorioso? Então, em algum momento, você tem que parar, fazer uma reflexão, olhar para você e dizer assim, pô, cara, tá tudo errado. Tá entendendo? Então, hoje a gente olha essas coisas e tem assim, as grandes lições. E como é incrível as coisas que acontecem. Que chega a ser de arrepiar. Eu, no começo, assim, quando trabalhar na área de saúde, comecei trabalhando com produtos para a área de saúde, né? Que é Esqualene, Gilé Real, Clorela. Esse é o meu primeiro trabalho na área de saúde, era aprender a vender essas coisas.
Mas imagina, eu era bicho do mato criado em casa. Eu vou falar de corpo humano, né? Pensa, né? E não era em farmácia, era venda porta a porta. Vai tomar uma clorela aí, entendeu? Então eu armei uma estratégia seguinte: eu vou chegar, um produto era japonês, tinha a logomarca da Mitsubishi na embalagem, que dava uma credibilidade. Eu chegava na lanchonete, eu vou tomar um cafezinho, que era a coisa mais barata que tinha na lanchonete, era o cafezinho, entendeu? Que eu pegava uma moedinha, eu pagava o cafezinho, quando ele vinha servir o café, eu vou oferecer o produto. Mas quando ele vinha oferecer o café, já gelava a barriga. Era um medo, um pavor, que quando eu dava graças a Deus tomar o café e sair correndo lá de dentro, e o cara quer ser vendedor. Que coisa impressionante. Eu às vezes falava assim, botava anúncio no jornal e ligava a gente querendo saber sobre o produto. Aí chegava lá no escritório, tem uma pessoa querendo seu produto, tem esse interesse, vai lá. E eu ia para a rua, necessitando fazer uma venda, e assim, Deus, tomara que não tenha ninguém em casa, tomara que não tenha ninguém em casa, tomara que não tenha ninguém em casa. Aí chegava, então fazia a campainha e fazia assim, bem rapidinho. Se demorasse 30 segundos a porta abria, eu vazava. Ai, que alívio, graças a Deus, que ninguém em casa. Olha a situação, entendeu? Porque eu trabalhava muito forte dentro da igreja, lá eu aprendi uma coisa, que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Inconscientemente eu tinha medo, necessitava, mas tinha medo. Traduzindo para a realidade, era isso que acontecia. Crença limitante. Crença limitante. E aí, um dia, né, naquela fase inicial ainda, de tentar ver se... Eu estava caminhando pela rua, Saldanha Marinho, em Curitiba, e tinha uma livraria, e só tinha uma pessoa lá dentro, que era vendedora. Eu falei, eu vou lá oferecer para ela. Mas aquele negócio, quando eu ia chegando perto, aquele frio na barriga, aquele medo, se eu falar, eu ia gaguejar. Aí eu virei, dei meia volta e saí. Eu estava saindo, a moça me chama. Ô, moço, faz favor, vem aqui. Falei, ai, Jesus. Daí voltei e já meio galinha para trás, né? Quando eu cheguei perto dela, ela falou para mim assim, o livro que você está procurando é esse aqui. Juro por Deus do céu. E eu li o livro, sabe qual? E eu vi a capa do livro, sabe o nome do livro? Como Alcançar a Riqueza. Sabe o escritor? Padre Lauro Trevisan. Olha o que o destino fez. Me trouxe um padre, que eu ia prestar atenção que era padre, e ali, através daquele livro, mostrando. Entendeu? E aquele livro, para mim, foi uma chave que virou. Aí eu falei para a moça, não, eu não posso levar, porque eu não tenho dinheiro, estou com o dinheiro da passagem para ir embora para casa. Ela disse, não, eu não estou te vendendo, eu estou te dando. Eu falei, sério, você vai me dar esse livro? Eu vou te dando. E ela me deu. E eu só lamento profundamente. Eu não sei se era ser humano, se era um anjo também, que falou comigo naquele dia, né? E não ter tirado uma foto, sem saber mais. Porque essa pessoa, ela não sabe, talvez saiba o que ela fez na minha vida. Naquele Interessante momento, que o medo... naquele momento daquela encruzilhada, daquela dificuldade, da necessidade brigando com aquele medo, e ela trazer um livro que eu comecei a ler, e fui tirando todas aquelas coisas dentro. Então eu vi que o meu trabalho era uma coisa linda, entendeu? Que era uma coisa maravilhosa, entendeu? E foi uma das pessoas, talvez, de lá, né, uma das pessoas mais bem-sucedidas dentro da empresa, entendeu? De tanto que depois eu fui designado aí a Porto Alegre. Lá a gente abriu a sede em Porto Alegre e abriu um total de 47 escritórios no sul do Brasil e me tornei um diretor de divisão, tendo mês de ganhar mais de $20 mil de ganho, entendeu? Então, mas tive que superar tudo isso. Quando eu olho para lembro daquela senhora com aquele livro na mão, né, me entregando, olha que coisa incrível. São então, anjos mesmo, né? Então eu sempre falo que só por isso, não interessa o que ela fez na vida dela, mas só por isso ela tá na glória. Ela tá do lado de Deus lá, porque o que ela fez para mim eu tentei compartilhar com muitas pessoas. Hoje eu faço os atendimentos, não cobro nada, né? Como eu vou fazer amanhã, de manhã e à tarde, trabalho o dia inteiro, gratuitamente, sem cobrar nada. Então não é mais pelo dinheiro, é por ajudar, entendeu? Por isso, assim, quando a gente quer evoluir, quer melhorar,
Tua energia tem que melhorar. Sim. Não pode ficar no palanque da descrença olhando para lá e para cá, para trás, para frente e para lado. Olhe para frente, olhe para você, olhe para os conselhos que são bons que você pode aproveitar, o resto deleta, joga fora e vai em frente. Porque o caminho da glória, ele é um caminho que requer persistência e dedicação. Entendeu? E ego zero. Não vença na vida para provar que tu é melhor, que tu é superior. E eu sempre falo que quando o ego é maior que a fé, a evolução da alma é impossível. Entendeu? Pessoal, eu ia falar assim, ó, que... Fale, Rosilei. Aí, na sequência, eu falo. Tá. Eu ia dizer que o medo, na verdade, ele faz parte da gente sair dessa zona de conforto, né? Então, muitas vezes, a gente deixa de fazer as coisas porque tem medo. Não, o medo faz parte, né? O medo é simplesmente uma ação de proteção para a gente. É lá do nosso sistema. E a outra coisa que eu queria dizer é que nós temos realmente anjos que vão promover a nossa missão aqui na Terra. Meu marido tinha panificadora, 6 padarias, e eu queria ficar na minha área, eu estava ajudando ele, né? Enfim, cuidando das padarias e da parte econômica lá, nos escritórios. E aquele dia, era uma tarde muito chuvosa, eu pensei assim, ó, Deus vai me indicar qual que é o caminho que eu devo seguir. E ele me liga aqui embaixo no consultório, ele me liga e diz assim, desça aqui que eu preciso resolver um negócio aí em cima que é urgente. E daí eu desci, né, e ele veio, subiu para pegar um papel, enfim. Quando eu estava lá no caixa, uma mulher chegou e falou assim para mim, o que é que você está fazendo aí? O teu lugar é atrás de um caldeirão. Saia daí, vai fazer o que você precisa fazer. Gente, quase morri, né? E eu olhei assim, meu Deus, onde é que? Eu não sabia nem onde é que estava aquela mulher. Sim, então a resposta que a gente precisa ter, a gente tem do universo. Quando nós temos missão para trabalhar com o outro, né, nós somos literalmente presenteados com os nossos anjos da guarda, né? E a dona Rosângela é nosso anjo da guarda, né, dona Rosângela? Você estragou o meu fechamento, Rosilei, porque eu ia dizer que vocês são os anjos, não só a Rosângela, que claro a gente já sabe também, e que é fantástico, como eu falei que a gente ia longe, já passou da 1 hora a horas, infelizmente a gente tem que encerrar, fica o convite aqui para uma próxima, acho que a gente tem muito mais a falar, com esses depoimentos fantásticos, né? A Rosilei não falou, mas ela canta também, ela sabe que ela já está convidada para um dia mostrar suas habilidades do canto, ela sempre me manda vídeos, né, que eu guardo para mim, não sei se pode divulgar, né? Pode. Não, mas eu prefiro que você um dia venha aqui. Deixa eu ficar um pouquinho melhor, daí você pode divulgar. A gente tem um programa na EID que se chama EID+, em que as pessoas mostram os talentos de cantor, o próximo vai ser origami, alguém já falou dos exercícios físicos, e você sabe que você também vai estar conosco, todos estão convidados, né? Eu não sei, com tanta emoção que o Oswaldo passou para a gente, eu não sei se ele canta, se ele o que ele faz, mas também está convidado, né? Ainda bem que eu palestro, viu? Oi? Ainda bem que eu faço palestra. Não, mas sempre a gente tem alguma coisa. Enfim, o único canto que eu consigo fazer melhor é tipo, me empresta a senha aí, entendeu? Eu canto. Perfeito. Olha, eu gostaria que cada um fizesse o fechamento agora. Eu não gostaria de interromper, então, por isso, fica aberta aqui a possibilidade de mais um programa. E vamos lá. Por favor. Eu agradeço muito pela oportunidade de ter estado, agradeço a doutora Rosângela, né, Rosilei, você, Paulo, né, agradeço por ter estado aqui esses minutos. Eu acho que é um assunto que vale a pena a gente compartilhar, a gente falar, porque é o seguinte, muitas pessoas se sentindo abandonada, derrotada, triste, e às vezes falta de orelha, falta de uma palavra, falta de incentivo, e nada melhor que a gente compartilhar essas palavras e fazer com que as pessoas possam acreditar nela acima de tudo, que está aqui nessa terra por uma missão, não veio aqui para sofrimento, não veio aqui para passar a vida se arrastando, sabe, sofrendo, penando, não é isso. A vida é outra coisa. Não interessa onde você está na vida. O interessa é, sim, se você realmente quer fazer diferente para você mesmo.
E eu agradeço muito pela oportunidade, porque sempre que eu tenho essa oportunidade, eu gosto de poder estar compartilhando, tá certo? Agradeço demais. Beijo no coração de todos que estão em casa aí também, tá certo? Sempre convidado, Oswaldo, sempre. Estou à disposição, viu? Podemos fazer pode aí deixar. tranquilamente. Você vai ainda falar de iridologia conosco aqui, pode ficar tranquila. Ah, vamos embora, com certeza. Rosilei? Obrigada. Eu também agradeço a oportunidade e eu queria dizer aqui para as pessoas, né, para os profissionais da área de saúde que têm interesse, Curitiba é uma cidade extremamente acolhedora, a gente tem cursos de terapia quântica dentro do IBRAT, dentro da EID, ensino à distância, não tem mais aquela história da gente dizer assim, não posso, que nem o Oswaldo falou, né? Eu acho que a oportunidade agora está sendo dada para a gente poder estudar cada vez mais e investir na gente, porque esse é o autodesenvolvimento. E eu queria terminar só com uma frase da Cora Coralina que eu gosto muito, que a doutora Rosângela copiou de mim, que fala sobre a decisão. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, rir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é decidir. E quando a gente decide pela humanidade, né? Quando eu decido ser saudável, quando eu decido fazer o bem e melhorar a minha qualidade de vida, eu melhoro a qualidade de vida de todas as pessoas que estão perto de mim, porque a gente também serve de exemplo. Então, eu quero agradecer demais a oportunidade, dizer que eu amo vocês de coração e agradecer a oportunidade de aprender com pessoas tão maravilhosas, porque quando a gente caminha com quem é grande, a gente também se torna grande. E é por isso que eu estou perto de vocês, porque eu reverencio a vocês todos e eu entendo vocês como gigantes, tá bom? Um beijo e muito obrigada. Valeu. Gratidão. Então, eu fico muito feliz, né, que a gente tenha tido esses momentos e possa participar desse pedacinho de vida, né, de todos os que estão nos ouvindo, dos que vão nos ouvir, que a gente edita e coloca no YouTube. E então, para mim, isso é muito rico e é um momento assim que me deixa muito feliz. E eu gostaria de finalizar, né, dizendo que as pessoas têm que realmente olhar para os exemplos, né? Até hoje a moda é chamar de mentores, e eu já assumi muito esse papel, e agora já assumi de vez, né? Me sinto bem mentora mesmo. Eu sempre digo que eu sou muito metida, e eu sou metida mesmo. Então, eu assumi bastante esse papel de mentora, né, de fazer as mentorias, e não só apenas nesta parte como professora, como ensinar aquilo que eu aprendi, em fazer com que as pessoas tenham uma facilidade, né, de aprendizagem, que eu sei que eu me dedico muito a isso e consigo bastante, em várias áreas, principalmente nos florais quânticos, mas também nesse aspecto, né, da mentoria, de você ter a possibilidade de as pessoas seguirem os teus passos e o teu caminho. E eu acho que, assim, eu me considero hoje uma mentora nesse sentido, de tudo que a gente conseguiu em termos de dedicação, né, de vida, e eu chamo atenção até para o que a gente discutiu aqui, e a Rosilei até falou isso muito bem. Você tem que prestar muita atenção naquilo que você faz, para saber onde você vai chegar, né? São com outras palavras, mas é exatamente isso. Presta muita atenção naquilo que você faz. Aquilo que você faz vai determinar, né, onde você vai chegar. Então, eu quero também dizer que pessoas como a Rosilei e o Oswaldo, e o Paulo Bataclin, e outras pessoas que a gente convive, são todas pessoas que são mentores de alguém, né? Porque todos nós podemos fazer com que as pessoas olhem para esse exemplo de vida. E isso leva a um desenvolvimento pessoal. Não adianta só estudar, não adianta só praticar, não adianta só pensar, não adianta só pensar e sentir, mas você também tem que ter a tua ação, e essa ação ela tem que estar baseada em alguém. Então, escolha o seu mentor,
para que você realmente tenha esse desenvolvimento mais completo, né? Então, com certeza, eu agradeço a oportunidade de estarmos todos juntos aqui, né? Gratidão. Valeu, não tem que agradecer, sou eu que agradeço a Eide sempre, né? Eu convido a todos a seguir o nosso canal da Eide, né? Convido a todos também que tiverem dúvidas, escreverem para o contato@e-eid.com. Claro que teremos novidades ali para frente, né? Um deles envolve a doutora Rosângela também, mas é segredo por enquanto, só para ficarem um pouco ansiosos, né? E falou o nome da doutora Rosângela, todo mundo, né? Fica orelha em pé. E já tem aqui várias pessoas pedindo um segundo programa, que querem mais, né? A Mara Magalhães, quando será a próxima, a gente vai avisar, Mara, né? Então, na verdade, assim, quando a gente vê que tá todo mundo interagindo, né? Que tá legal, as pessoas querem mais, a gente vê que a gente cumpriu o nosso papel aqui com depoimentos fantásticos de cada um de vocês. Eu realmente, em nome da Eide, gostaria de agradecer a vocês todos e deixar o convite para a próxima. E, além de uma próxima que fale de desenvolvimento pessoal, uma próxima nas especialidades de cada um deles, da educação física, da iridologia, e a doutora Rosângela, que está em todas também. Né? Muito obrigado, um beijão para vocês todos. Valeu. Obrigada a nós. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado, hein? Valeu. Reverência.